Olá, muito boa noite. Bem-vindos a mais um Resumo do Dia, o seu Jornal da Noite da Causa Operária TV. 24 horas no ar. Hoje que é sexta-feira, dia 12 de novembro de 2021, estamos iniciando nosso programa de número 870. Destaque na nossa programação, na nossa pauta de hoje, os tucanos negando a paternidade de Bolsonaro. Diz o ditado popular que filho feio não tem pai. Pois é, na campanha, pelas prévias marcadas para o próximo dia 21, os três candidatos em disputa no PSDB procuraram se desvencilhar. Eles não têm nada a ver, nunca tiveram a ver com Bolsonaro. Vamos falar desse tema. Outra campanha é a da revista Veja, que voltou aí a um velho elogiado, prestigiado pela revista, o ex-juiz e ex-ministro bolsonarista Sérgio Moro, que ganhou a capa da Veja nesse final de semana, e a Veja fazendo aí a campanha do ex-juiz fascista que condenou e praticamente elegeu Bolsonaro, né? Foi um dos pilares da eleição de Bolsonaro, ao condenar e mandar prender ilegalmente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bom, destaques na nossa pauta também hoje: o maior sindicato do país, a POSP, aprova o chamado da Frente Nacional, da Plenária Nacional Fora Bolsonaro, Lula presidente, do Bloco Vermelho, a mobilizar, a sair às ruas em ato em dezembro, dia 12 de dezembro. E a presidente do sindicato declara que, se ela, que é deputada e vice-presidente do PT, que se Alckmin for candidato, ela deixa de ser candidata pelo PT. Bom, o destaque também na nossa pauta: os aumentos da gasolina, da luz, e o Alckmin tentando tirar uma casquinha e dizer que está à disposição para amadurecer e ser vice do Lula. Quem não quer, né? Tentando colar aí, tirar a casquinha para alavancar a candidatura e os seus próprios interesses. Bom, o STF mandar o Bolsonaro embora, nem pensar, mesmo depois de ter sido um dos responsáveis pela morte de mais de 600 mil brasileiros. Mas nós vamos ver o STF, o Barroso, ratificando a demissão criminosa por conta da vacina. Destaque ainda na nossa pauta: o blogueiro comunista e blogueiro, entre aspas, que não defende a Nicarágua, mas defende bolos, aquele que é assalariado pelos bem-intencionados dos Estados Unidos. Então, fique por aí para a gente comentar essa notícia essa semana que veio à tona, né, uma segunda leva das denúncias do Diário Causa Operária contra o assalariamento, a participação de bolos por organizações que fazem campanha a favor do golpe de Estado, não só no Brasil, mas em toda a América Latina. Vamos falar aqui rápido, vamos destacar também na nossa pauta a tour que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva faz pela Europa também, que nós vamos falar da enorme crise com o Reino Unido enviando tropas para a Polônia, enquanto forças russas aterrissam em Belarus para realizar exercícios conjuntos. Bom, estas e outras notícias nós vamos debater daqui a pouquinho. Eu já anuncio o nosso convidado de sexta-feira, mas não sem antes de passar a palavra para ele e chamá-lo a já comentar as primeiras notícias, eu queria mandar um salve para o pessoal que está aqui nos assistindo e pedir que todo mundo compartilhe adoidado o link do nosso canal. Pega aí o link, coloca nos grupos de Facebook, do WhatsApp, né? Chama o pessoal para assistir o Resumo do Dia, né? Esse jornal que não tem rabo preso com os golpistas, com os patrões, com os inimigos dos trabalhadores, né? Que, pelo contrário, está coladinho aí, é um instrumento de defesa, né? De luta contra o golpe e de defesa das reivindicações populares. Então, nos ajudem aí nessa divulgação. Um forte abraço e, então, uma boa noite para todo mundo que
está nos assistindo, vai nos assistir aí na representação. E eu começo mandando um salve aqui para o Aurélio dos Santos, Simone, a companheira Simone, a Cecília Maria, que já chegou por aqui mandando seu sticker, a sua figurinha simpática, o Lino Alves, a companheira Natália, o Walter dos Santos, a companheira Estefânia, o Compa 29, o Osni Castro, Neide Matar, a companheira Rosângela Barbosa, Reflexão Sempre, a companheira Clenilza, aqui do ABC Paulista. Um abraço também e um agradecimento aí à participação chegando por aqui do Ao Vivo, Jesus Era Humano, e a Angelina, nossa companheira, mandando também aqui a sua mensagem. Bom, convidar você, que ainda não é membro do nosso canal, a se inscrever. Você está vendo aí na telinha os planos, né, os diferenciados planos de assinatura para você se tornar membro do canal, né? Desde o membro bronze, está aí as especificações na telinha de cada um dos planos, né? Você pode tornar-se membro bronze, prata, ouro, platina, rubi, né? E a sua contribuição pode variar de R$8 até R$200, né? Contribua, ajude a sustentar essa imprensa combativa e revolucionária. Faça já a sua assinatura, a sua inscrição aqui no nosso canal, clicando nesse retângulozinho abaixo da nossa tela aqui no site, no YouTube. Um salve aí para a companheira Luísa Maranhão, também chegando por aqui, participando conosco. E, então, agora com vocês, vou chamar o nosso companheiro de bancada virtual dessa noite de hoje, e o companheiro já vai chegar por aqui comentando, né, as primeiras, mandando o seu boa noite, e eu vou passar uma notícia para ele que parece que é repetida, que é a notícia velha, que a gente deixou na pauta da semana passada. Não, mas não é não. É notícia nova. A gasolina sobe pela 6ª semana consecutiva e chega a R$8 em cidades do Rio de Janeiro e do Rio Grande do Sul. Com vocês, o companheiro Expedito Mendonça, direto de Brasília. Muito boa noite, companheiro Antônio Carlos. Uma saudação especial a todos os nossos amigos internautas que estão nos acompanhando nessa sexta-feira, dia 12 de novembro. A pauta está aqui, o companheiro Antônio Carlos já deu aí um pequeno spoiler a respeito dos temas mais palpitantes que nós vamos tratar aqui essa noite. E eu abro já essa minha participação aqui, falando sobre essa notícia aqui que eu não sei se é o caso, inclusive, quando a gente faz aqui o resumo do dia na sexta-feira, se a gente deu essa notícia na semana passada, a gente não precisa, ou seja, a gente só tem apenas que mudar o percentual aqui, porque a notícia do reajuste, ela me parece que é pauta obrigatória e permanente, não é isso? No resumo do dia, e há situações em que já houve reajuste até 2 vezes por semana aqui no Brasil. Isso em função do quê? Nós sabemos muito bem, né? O golpe de Estado, perpetrado pela direita golpista, com o prestativo e prestimoso auxílio aí desses que, nesse momento agora, querem se desvencilhar da imagem do Bolsonaro, como nós vamos ver aqui numa matéria, numa pauta aqui específica. Eles são os responsáveis por essa situação. A Petrobras hoje, que está sob ameaça de privatização, na verdade falta muito pouco para privatizar, né? Na medida em que a estatal foi esquartejada já e o seu patrimônio transferido para os especuladores e os capitalistas internacionais. O fato é que a gasolina já está batendo os R$8 em alguns... O Acre, por exemplo, com os custos aí inerentes ao transporte, né, já está aí com um preço já batendo na porta dos R$8. Agora, em cidades, por exemplo, como São Francisco de Itabapoana, no Rio de Janeiro, qual seria a justificativa? Porque tem refinaria, inclusive no Rio de Janeiro. Qual a justificativa para a gasolina chegar aos R$8 numa cidade
do estado do Rio de Janeiro. A única explicação é que se trata de uma especulação e de uma política conscientemente planejada pelos golpistas no sentido de cortar fundo na carne do usuário, do consumidor brasileiro, ou seja, o combustível, né, que é utilizado para o deslocamento, para o transporte da alimentação, não é exatamente a gasolina, mas o diesel, que é um derivado do petróleo, acompanhou esse aumento também, e a gasolina está batendo R$ 8,00 já. A média está em 6,75%. Se você for fazer uma média do preço geral em todo o país, está 6,75%. Esse novo aumento, né, isso que foi de 0,64%, é o sexto consecutivo, ou seja, são 6 semanas consecutivas de reajuste, tanto da gasolina como do diesel e também do gás natural, do GLP, que é o gás liquefeito de petróleo, o conhecido gás de cozinha, que tanta restrição tem causado às famílias brasileiras, já que o custo passou dos R$ 100. É uma política que a gente conhece muito bem. O golpe de Estado foi para mudar a política de preços da Petrobras. Os golpistas transformaram a empresa em capital aberto, não é isso? E essa situação, esses reajustes favorecem a quem? Favorece aos especuladores, favorece aos acionistas internacionais. Ou seja, o preço do petróleo, né, está... Eles dizem que é para acompanhar, esses reajustes são para a empresa não ficar com defasagem com relação ao preço internacional do combustível, não é isso? O país vende o combustível lá fora e o refino também é feito lá fora, e quando chega aqui, chega nesse preço absurdo, já que as refinarias brasileiras estão sendo sucateadas e muitas delas já estão sendo vendidas, né? Portanto, essa é a situação aí que nós temos que enfrentar nesse final de ano, e não nos surpreendamos se a gasolina se aproximar ou mesmo bater nos R$ 10 aí no final do ano, ou seja, um presente de grego aí para a população brasileira no final aí do mês de dezembro, porque seguindo essa espiral de aumento, é muito provável que a gasolina chegue aos R$ 10 aí no final do ano, ou muito próximo a isso. Esse é o resultado do golpe de Estado, ou seja, a maior estatal nacional, a maior estatal brasileira responsável, né, isso, pela autossuficiência do país aí, né, na produção e na extração de petróleo, não consegue colocar o combustível a preços compatíveis aqui com a moeda nacional. Ele está dolarizado e, por isso, está chegando a R$ 8,00 já em algumas cidades do país, e rapidamente, nessa próxima semana, ela estará aí chegando aos R$ 8,00 na maioria das cidades brasileiras. É isso aí. Gostaria de fazer um comentário. Jesus que está entre nós, Jesus era humano, comentando aqui a notícia e dizendo R$ 100 dá para encher um tanque. Deve ser um milagre de Jesus, não. É que é um tanque de motocicleta. R$ 100 para encher um tanque de motocicleta, comenta aqui Jesus era humano no nosso chat. Seguindo na nossa pauta, que o nosso tempo é curto e a pauta tem bastante recheada. Então, vamos lá. O maior sindicato do país realizou hoje reuniões do seu Conselho Estadual de Representantes e Assembleia da categoria, a POESP, o Sindicato dos Professores da Rede Pública de São Paulo. Bom, os destaques, obviamente, os graves problemas da categoria. O Dória aprovou recentemente na Assembleia Legislativa de São Paulo
proposta que, dentre outras medidas, facilita o processo de demissão dos professores, retira dos professores o direito a 6 faltas abonadas por ano que eles tinham, em decorrência de que o professor recebe salário como mensalista, mas não ganha pelos dias que tem, não ganha mais, nada mais, pelos dias do ano que tem 31 dias. Então, essas faltas eram correspondentes, né, ao trabalho não pago. Então, agora fica legalizado que o professor tem que trabalhar de graça, né, e não tem direito às faltas abonadas. Bom, muitas discussões sobre os problemas da categoria, né, no momento em que a situação vem retrocedendo, os professores estão com o salário congelado há vários anos, mas as principais pautas foram políticas, né? Além do balanço da própria luta da categoria, também teve em debate aí a situação política, a luta, a proximidade das eleições. Eu destaco aí a presidenta do sindicato, a deputada petista, professora Maria Isabel Noronha, fez toda uma colocação sobre a situação de crise. Disse ela, como dirigente do PT, que essa discussão que nós vamos tratar aqui da suposta chapa Lula e Geraldo Alckmin não tem pé nem cabeça, e que ela mesma, que é deputada, retira a candidatura dela se tal coisa, né, esse carrasco dos professores, dos servidores, defensores da privatização, for vice do Lula, né, ela retira até a própria candidatura dela, mostrando aí, né, a ampla rejeição que essa política tem em setores fundamentais, base de apoio, né, do PT, como é o caso da categoria dos professores. Bom, nós vamos mostrar, tem um vídeo, daqui a pouquinho vou mostrar um vídeo da nossa intervenção na reunião, na parte da manhã, no Conselho de Representantes, mas queria destacar que tanto a reunião do Conselho como da Assembleia mostrou aí um forte apoio ao ex-presidente Lula, né? Houve gritos de palavras de ordem na própria Assembleia de apoio à candidatura presidencial do Lula, mostrando a base que o Lula tem entre os trabalhadores, principalmente entre os setores mais organizados, né? E a natural encebação, vamos dizer assim, de setores como o PCdoB, o PSOL dividido entre duas alas. Uma ala que quer negociar para apoiar o Lula, né? E a outra ala que quer lançar um candidato de faz de conta para dividir a esquerda, né? Em torno, a pretexto de defender um suposto programa, né? Porque o importante não é mobilizar os trabalhadores, não é lutar para derrotar o golpe. É falar, fazer, ao contrário do que dizia Marx, de que uma ação vale mais do que 10 programas, né? Os pissolistas, os pseudos radicais do PSOL, acham que um programa, né, vale muito, e vale principalmente como pretexto para não fazer nada e, de fato, apoiar a direita na tarefa de dividir a esquerda. Bom, vamos pedir para a produção soltar o vídeo aí com a nossa intervenção, destacando aí, depois eu volto para destacar 2 importantes resoluções gerais adotadas aí pelo sindicato, o maior sindicato do país. Vai lá, produção. Bom dia, companheiros e companheiras. Eu queria começar com uma denúncia que companheiros conselheiros, na escola em que eu trabalho todos os dias e de outras escolas, que o pessoal, nós chegamos a tal situação de retrocesso que os professores estão reivindicando uma coisa que é até humilhante, que é o direito de comer merenda. Direito de comer merenda porque o professor, não, esse ticket miserável que a gente ganha, não dá para absolutamente nada, porque o professor tem que trabalhar em 2, 3 escolas e o salário está congelado há quase 8 anos. Então, companheiro, nós temos que levantar o problema do ticket, nós temos que levantar o problema da reposição das 100% de reposição das perdas. Para isso, nós precisamos mudar a política, nós precisamos mudar de direção. Não dá para ficar simplesmente na perspectiva de fazer pressão no parlamento. Essa mobilização, ela cumpre um papel importante. A gente não pode desconsiderar. Mas é evidente que essa política não está dando conta e nós estamos andando de marcha ré.
nós perdemos a aposentadoria, nós perdemos a bonada, nós estamos com o salário congelado. É preciso outra perspectiva, é preciso passar por cima. E eu queria chamar a atenção para os acontecimentos dessa semana. Tiro e bomba na prefeitura. Quem foi? Foi o pessoal da Frente Ampla, que tem setores da esquerda aqui que dizem que são nossos aliados. Quando militantes do PCO e do PT colocaram para correr os tucanos da Paulista, teve gente que tirou nota de solidariedade com o PSDB. E o PSDB foi lá na Assembleia e passou o trator por cima da gente. Nós vimos nessa semana a PEC 23, quando os militantes do PT, do PCO, da esquerda, vaiaram o Ciro na avenida. O pessoal foi lá tirar notinha de solidariedade ao Ciro Abutre, Ciro Coca-Cola Gomes. Essa semana, poucos dias atrás, o PDT do Ciro e o PSB salvaram a PEC 23, deram os votos necessários para aprovar a PEC no segundo turno, no primeiro turno. E aí agora, no segundo turno, fizeram um teatrinho. Por isso é preciso outra política. Eu queria encerrar. Nós realizamos no último final de semana a plenária nacional Fora Bolsonaro, Lula presidente, convocada por centenas de assinaturas, inclusive companheiros da POS, inclusive a presidenta do sindicato. E eu queria chamar a atenção. Para mudar de rumo, nós temos que passar por cima da política daqueles que querem enterrar o movimento Fora Bolsonaro. Não é só dia 20. No dia 20 nós temos que estar na rua, mas nós não podemos aceitar a política de acabar com o movimento porque não tem acordo com a direita. Nós não queremos acordo com a direita, nós queremos acordo com os trabalhadores, nós queremos a unidade da esquerda, o único caminho para derrotar a direita que vai se unir em 2022 contra Lula, contra a esquerda e contra todo o povo. Fora Bolsonaro, fora todos os golpistas, Lula presidente por um governo dos trabalhadores, sem patrões e sem golpistas. Intervenção, e eu destaco que a POSP aprovou o apoio ao chamado da plenária nacional Fora Bolsonaro de realizar um ato nacional na Avenida Paulista, o Fora Bolsonaro, Lula presidente, no dia 12 de dezembro, bem como se somou aí ao chamado para realizar agora no dia 15, na próxima segunda-feira, atos nas embaixadas e consulados de todo o mundo em solidariedade ao povo cubano, né, em solidariedade a Cuba, contra a campanha golpista que vem sendo realizado aí em Cuba e em toda a América Latina, né, a favor da intervenção do golpe de Estado, né, como se realizou em outros países aqui do nosso continente. Bom, mas vamos em frente. O Expedito hoje ficou com a pauta negativa, né, porque ele vai falar de mais aumento, né, e dessa vez ele vai falar do aumento da energia elétrica, que as previsões apontam aí que dias piores virão. Com vocês, Bê. Pois é, Toninho, você reservou para mim aqui as notícias desagradáveis da sexta-feira, não é isso? Mas nós precisamos informá-los e analisar o que está acontecendo. Depois da gasolina, não é isso? Um setor que vem acompanhando aí, que está, digamos assim, em disputa com o preço da gasolina é a energia elétrica no país, a tarifa da energia elétrica no país, que está, assim, em franca competição aí com o preço dos combustíveis, né? A Agência Nacional de Energia Elétrica, né, criada para supostamente regular aí o setor, mas a gente sabe, não regula nada e não controla nada, pelo contrário, assina embaixo todos os reajustes, todos os aumentos aí que penalizam aí o orçamento das famílias nacionais, na medida em que a energia elétrica é um serviço de primeira necessidade para as famílias brasileiras, para
o país. Não só a energia doméstica, não é isso? Mas a energia também que movimenta a indústria, que movimenta o comércio, ou seja, tudo. Né? A área técnica, eles sempre alegam que se trata de uma decisão de caráter técnico, não é isso? Eles fazem um estudo lá e o responsável lá pela planilha fala assim, estamos aqui fazendo o cálculo e o reajuste tarifário médio nas contas de luz em 2022, até o final do ano deve ser de 21,04 para cobrir o rombo gerado pela crise energética neste ano. Crise energética provocada exatamente pelo governo, pelos golpistas, não é isso? Pelos sucessivos ataques e pela política irresponsável do governo que não previu nada, que não tem planejamento, que não tem investimentos aí no setor elétrico do país. Ou seja, o governo golpista abandonou completamente qualquer perspectiva de colocar a energia elétrica em preços compatíveis com as necessidades da população. Então, eles alegam que o país vive a pior crise hídrica, né, dos últimos 91 anos e que, por conta disso, o governo teve que acionar as usinas termoelétricas para garantir o fornecimento de eletricidade, o que, segundo eles, aumentou o custo de produção da energia. É sempre assim. A conta estoura no bolso das famílias brasileiras, no orçamento, né, das famílias e tal. Ou seja, é mais uma notícia aqui, né? Já foi dada a notícia aqui do aumento da gasolina e o povo brasileiro está amargando, né, mais esse reajuste aí. E daqui a pouco, né, as pessoas já estão, né, devido ao aumento do gás, as pessoas já estão cozinhando com lenha e álcool. E agora, com o aumento tarifário, o que vai acontecer? Você vai ter que fazer gato, tá certo? Ou então você vai ter que recorrer a quê? À luz de velas e tal. É um negócio simplesmente absurdo. Na verdade, isso já vem acontecendo em algumas localidades onde a renda, né, das famílias trabalhadoras caiu vertiginosamente por conta aí da inflação de tudo. Tem muita gente que não está pagando a energia elétrica, está recorrendo a outros meios. Ou seja, mais um resultado do golpe de Estado, mais um resultado da política de ataque às estatais, na medida em que o governo também colocou na alça de mira aí a estatal que é responsável aí pela gestão, né, isso, da energia elétrica a nível nacional, que é a Eletrobras, está na alça de mira aí do governo golpista para entregar para os especuladores, para a iniciativa privada, e a população que se dane, a população que fique aí abandonada aí com os preços cada vez mais exorbitantes da energia elétrica. É essa a situação, infelizmente. Ok. Devolvo para você, companheiro. Ok, Spê. Agradecendo aqui aos stickers e superchats da companheira Luísa Maranhão, participando aqui conosco. O LC29, também chegando por aqui com essa figurinha simpática. E a nossa querida companheira Carla Silva, né, nos brindando aqui nessa sexta-feira com a sua canequinha de vinho. E a gente saúda a companheira Carla, uma das impulsionadoras, junto com a companheira Rosângela, Beth, Fábio e tantos outros do Comitê Internacional, dos comitês de luta na Europa e em vários outros países pelo mundo afora. Tem comitê no Japão, nos Estados Unidos. Então, nosso salve aos companheiros de outros países aí que assistem, que acompanham e participam aqui conosco. Um salve também para o Pão com Ovo, que também chegou por aqui mandando, né, a sua figurinha simpática, contribuindo aqui para sustentar a Causa Operária TV. Bom, na nossa pauta agora, também um tema de destaque central do nosso programa. O esforço dos pré-candidatos tucanos, que disputam aí as prévias do partido, para se desvincularem do bolsonarismo. Em debate realizado hoje pelo reacionário jornal O Estado de São Paulo, o Estadão,
os 3 pré-candidatos do PSDB à presidência da República, o Vigílio Guimarães, do Amazonas, o governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e o governador João Dória, de São Paulo, procuraram aí empurrar batata quente para os outros, né? Por exemplo, ao responder sobre a postura do partido na questão da votação da PEC dos precatórios, né, na qual o PSDB, dos 32 votos que tem na Câmara dos Deputados, deu 21 votos favoráveis à aprovação da PEC, da chamada PEC da reeleição, a PEC do Fica Bolsonaro, né, também conhecida como PEC dos precatórios, que é um dos temas da PEC, mas a PEC, além de garantir que o governo possa dar o calote, né, em precatórios decididos pela Justiça, coisa que o governo não faz com os bancos. Com o banco não tem calote, né? Tudo é 2,5 trilhões, 2 trilhões e 500 bilhões distribuídos para os bancos do orçamento público. Agora, pagamento de dívida com aposentados, causas trabalhistas, etc., etc., isso aí o governo vai empurrar para frente, pequenos devedores, etc., etc. Bom, e na votação, ao ser perguntado sobre esse apoio do PSDB à proposta de Bolsonaro, que a gente também poderia destacar muitos outros apoios. O PSDB é um dos partidos mais fiéis, né, às propostas que o governo Bolsonaro apresenta no Congresso. Bom, mas o Dória procurou desconversar malandramente, como ele disse o seguinte, que os deputados do PSDB de São Paulo teriam votado contra, e, no entanto, nas palavras deles, os 3 parlamentares do PSDB do Rio Grande do Sul, que ele, se referindo a Eduardo Leite, disse: os 3 parlamentares que você comanda votaram com o governo Bolsonaro. Bom, aí, para devolver a acusação, o governador Eduardo Leite disse que, primeiro, que o PSDB só tem 2 deputados na bancada que ele comanda e ele não manda nada, que ele procura convencer com argumentos, né? Ao que foi respondido, então, que os argumentos dele estão fracos, e o Vigílio disse o seguinte, atacando também o Eduardo Leite, disse que não deixe que lhe preguem a fama de bolsonarista, já dizendo para o colega, né, que ele tem fama de bolsonarista, mas não é só o Leite que tem fama de bolsonarista, né? O Dória se elegeu como Bolsodória, né? E, de conjunto, todo o PSDB é mais fiel ao Bolsonaro do que o partido que elegeu o Bolsonaro, né? O partido que elegeu o Bolsonaro se rachou várias vezes em várias votações. O PSDB é de uma fidelidade canina, né? Dizem que o cão é o melhor amigo do homem. E o PSDB é um dos melhores amigos do Bolsonaro. Vota tudo com o Bolsonaro, né? Acompanha tudo na votação, é fiel à beça, né? Bom, mas no debate, como de resto em toda a campanha, o PSDB vem procurando negar a paternidade, né? Eu falava na abertura do programa, filho feio não tem pai. Eles que ajudaram a eleger o Bolsonaro, né, que foram os responsáveis pelo processo de golpe de Estado, que depois a presidenta Dilma, né, e que levou ao governo o Michel Temer, e armaram todo o processo, junto com o Departamento de Estado norte-americano, para prender o ex-presidente Lula e desta maneira permitir a vitória eleitoral de Bolsonaro, que de fato eles apoiaram, né? Apoiaram entusiasticamente o Leite no Sul, o Dória em São Paulo, e por aí vai pelo país afora. Agora, todo mundo tenta dizer que não tem nada a ver, apesar de que eles continuaram apoiando todas as medidas do governo de Paulo Guedes e do governo Bolsonaro contra os trabalhadores, privatizações, reforma da Previdência, todo tipo de ataque ao povo brasileiro. É claro, a diferença com o discurso, com encenação,
né? São sócios. São Paulo tem o maior número de mortos dentre todos os estados na Covid, apesar de ser o estado mais rico do país, e o Rio Grande do Sul nunca deixou ali de figurar entre os 4 primeiros colocados, né? Também com mais de quase 60 mil mortos. Né? São Paulo, mais de 160 mil mortos em São Paulo na pandemia. E o Bolsonaro, o que ele fez foi, do jeito mais destemperado, né? E de um jeito assumidamente assumindo as posições aí, dizer, deixa morrer. Né? Enquanto os outros, cinicamente, fingiam que faziam alguma coisa, mas deixavam igualmente morrer, né, a população pobre e trabalhadora. Bom, indo em frente, vou passar para o Expedito agora para falar também de um tema importante, outro tucano. Um tucano que, diante da campanha para desmoralizar o candidato do PT, né, apontando... A imprensa golpista já procurou apontar aí um monte de candidatos a vice para o Lula. Né? E a bola da vez, né, a campanha em curso nos jornais da burguesia é em favor do Geraldo Alckmin, né, que é apoiada, a proposta que seria apoiada pelo PSB também. Bom, e o Alckmin falou sobre o assunto, né, procurando, obviamente, valorizar a ele próprio. O que disse o Alckmin aí, Espé? Pois é, companheiro Antônio Carlos e companheiros internautas. Essa especulação em torno de um vice para o Lula, né, já surgiu de tudo aí, né? Como tem um interesse gigantesco aí da burguesia, da direita, em arranjar um vice aí que desmoralize, né, isso, e que possa se colocar aí como, né, podemos dizer, um contraponto aí ao Lula, né, isso, até o nome dessa figura completamente desqualificada, sem nenhum apelo popular, nem nada, não é à toa que o codinome dele na política é o Picolé de Chuchu, não é isso? Alckmin, ex-governador de São Paulo, homem do PSDB, que já mandou reprimir centenas de lutas e de mobilizações dos trabalhadores, em particular aí do professorado paulista como um todo, não é isso? Ele, obviamente, tal, quem é que não quer aí ser vice daquele que lidera todas as pesquisas de intenção de voto, inclusive a última aí, que coloca inclusive a possibilidade real e concreta da vitória ainda no primeiro turno, né, do ex-presidente Lula, com a popularidade sempre em alta. Então, o Alckmin, claro, ele, para valorizar, ele veio aí com o espetáculo demagógico dele, que é a marca registrada aí dos tucanos, não é isso? Temos de resgatar a boa política, precisa ser feita com quem tem apreço pela democracia. Ou seja, é uma ironia, um elemento desse completamente desqualificado, né? Já disse aqui, esse é o adjetivo, né? Falando em democracia. Ele que nunca teve nenhum apreço por qualquer ideia mínima que seja de democracia, sempre agiu com truculência contra os trabalhadores, contra os professores do estado de São Paulo, em suas mobilizações, está aqui posando de bom moço, né? Isso, e, obviamente, valorizando o seu passe aí diante das especulações que surgem, inclusive nas hostes da esquerda, né? Tem aí setores da esquerda dando corda aí para esse tipo de arranjo aí para colocar um elemento como esse, como vice-presidente aí na chapa do ex-presidente Lula, na medida em que ele cogita se filiar aí ao PSD, né, que é o partido do Kassab, conhecido aí, ex-prefeito de São Paulo, também por ações draconianas aí e repressivas contra os trabalhadores municipários aí, né, de São Paulo. Ou seja, ele está aí fazendo elogios ao ex-presidente, né, e perguntado se será vice
na chapa presidencial do petista, o Tucano respondeu: vamos amadurecer e depois a gente vai conversar. Ou seja, um cinismo sem igual. Eu acho que o pior é constatar que há setores aí dentro da própria esquerda e no PT também, infelizmente, né, isso que veem com simpatia essa possibilidade aí. Não tem nada de positivo nisso aí, se trata de uma especulação que nem deveria ser colocada, nem cogitada. O vice de Lula tem que ser um representante das lutas populares, nós defendemos isso aí, e fora Alckmin, fora qualquer outro elemento da burguesia e da direita que queira se infiltrar aí, que queira se colocar como vice da candidatura operária e popular do ex-presidente Lula. Volto aí para você, companheiro Antônio Carlos. Ok. Na nossa pauta agora, uma rapidinha. É um tema que nós denunciamos aqui. O STF, através do ministro Barroso, anunciou aí uma decisão monocrática, né, na qual derruba uma portaria do Ministério do Trabalho, do ministro agora afastado, deputado Onyx Lorenzoni, que, na prática, limitava aí a possibilidade de demissão por justa causa de pessoas que se recusassem, de motivos diversos, a tomarem a vacina. Então, o ministro Luiz Roberto Barroso ele tornou sem efeito trechos dessa portaria que proíbem as empresas de demitirem ou vetarem a contratação de pessoas por não terem tomado a vacina. Bom, e aqui eu queria chamar a atenção que nos é estranho que setores da esquerda, inclusive dirigentes sindicais, defendendo a demissão de trabalhadores e apoiando a medida do Barroso, né? De maneira nenhuma, a gente pode ter essa ou aquela posição sobre a questão da vacina, né? Agora, no momento que você tem recorde de desemprego no país, né, que tem uma política criminosa de demissão em massa, apoiar a demissão dos trabalhadores, seja por que motivo for, é uma coisa totalmente esdrúxula e absurda. E é evidente que é um caso muito típico da corda estourando para o lado mais fraco, né? Porque o STF, o que ele fez, por exemplo, quando o Bolsonaro não comprou vacinas, quando o Bolsonaro, os governadores, não compraram testes, não garantiram leitos? Ele mandou prender alguém quando pessoas morreram no Amazonas por falta de oxigênio, porque o Ministério da Saúde, o governo do Estado, não adotou nenhuma medida para evitar a catástrofe? Ninguém foi preso, ninguém foi demitido, ninguém perdeu absolutamente nada. Mas, né, a medida do STF, do Barroso, visa permitir que os patrões utilizem essa situação como um pretexto para mandar embora, meter um pé na bunda dos trabalhadores nesse momento de crise e, além do absurdo ditatorial da medida, num certo sentido natural pelo caráter reacionário do STF, o que chama a atenção é a política da esquerda de apoiar essa infâmia, né, de apoiar esse ataque contra os trabalhadores, coisa que ninguém que tenha o mínimo de sensibilidade, né, com os trabalhadores, por mais que possa considerar essa ou aquela posição reacionária, poderia adotar, né? É o perdão para o crime dos ricos, dos governadores, dos poderosos e chicote no lombo da classe trabalhadora. Bom, destaque na nossa pauta agora, vou passar para o companheiro Spê, a imprensa capitalista divulgou hoje, com certo atraso, né, essa decisão já era conhecida há muito, mas o fato de que a oposição, nas palavras da imprensa capitalista, desistiu de realizar atos no dia 15. Né? Vocês lembram que, depois daqueles atos do dia 2 de outubro passado, alguns setores chegaram a falar de fazer atos em locais fechados para evitar, né, as manifestações do público. Mas a imprensa divulgou hoje que
ninguém vai fazer absolutamente ato nenhum. É isso, Espelho? É isso, companheiro Antônio Carlos. Claro, a imprensa está aí noticiando coisa que já era fato, que nós já sabíamos, né? Desde os fatos ocorridos no dia 2 de outubro, quando os direitistas, trazidos por elementos da Frente Ampla, trazidos para os palanques dos atos, principalmente em São Paulo, foram escorraçados pela militância combativa, pela militância de esquerda, pela militância que não deseja ver nos palanques os representantes golpistas, supostamente antibolsonaristas, não é isso? Mas de antibolsonaristas eles não têm nada, como Ciro Gomes, Paulinho da Força e outros elementos lá da mesma estirpe. Esses atos do dia 2 de outubro marcaram, digamos assim, um ponto de inflexão, não é isso? Na situação política, na medida em que, ao rejeitar a presença dos elementos golpistas nos atos de protesto da esquerda a nível nacional, não é isso? Os representantes aí dos movimentos, os organizadores aí do movimento, decidiram não só marcar um ato para 43 dias depois, não é isso? Ou seja, o ato estava inicialmente marcado para o dia 15 de novembro, mas foi desmarcado muito rapidamente diante da completa debacle que foi os atos do dia 2 com relação à presença dos golpistas nos palanques e da rejeição gigantesca, né, que foi observada por parte da esquerda, da esquerda combativa, da esquerda de luta, da esquerda que mobiliza, não da esquerda que fica convidando esses elementos para os palanques. Então, o ato do dia 15 de novembro, desmarcado, já estava, né? Agora, oficialmente, está sendo anunciado aqui pelo site Terra, né, que é da Folha de São Paulo, dizendo que a oposição desiste de atos contra Bolsonaro em 15 de novembro e que realizará os atos juntamente com o protesto aí da população negra no dia 20 de novembro. Nós sabemos muito bem que se trata exatamente de uma manobra no sentido de não expor os aliados, entre aspas, os aliados deles, né? Ciro Gomes, Paulinho da Força e outros elementos desqualificados aí da direita nacional, né? O MBL, por exemplo, não é isso? E outros aí que fazem discurso contra o Bolsonaro, mas que, na prática, na atividade parlamentar, por exemplo, apoia todas as iniciativas de ataque do bolsonarismo contra a população pobre explorada do país. Portanto, mais uma farsa, tá certo? Não vai ter aí as mobilizações aí. Nós não estamos vendo nenhuma movimentação por parte aí dos movimentos e das frentes aí que organizam os atos. Vão ser atos, se houver, tá certo? Serão atos aí minoritários. A gente espera que não, a gente, né, não estamos aqui na torcida para que os atos sejam fracassados, muito pelo contrário, nós queremos impulsionar o movimento e na perspectiva de que o movimento Fora Bolsonaro volte a ganhar fôlego, volte a ocupar as ruas e volte a ser protagonista da luta para pôr para fora os golpistas que estão aí encastelados no governo. Diante disso, né, vamos aguardar aqui o desenvolvimento da situação, mas está muito claro e óbvio que a Frente Ampla está querendo proteger, está querendo blindar os golpistas que ela convida para o palanque diante da negativa, diante da rejeição e do repúdio que esses setores sofreram no dia 2 de outubro, particularmente aí em São Paulo, quando foram escorraçados e vaiados dos atos populares na Avenida Paulista. Volto aí para você, companheiro. Vamos lá. Destaque na nossa pauta agora a revista Veja, a revista número 1 do golpe de Estado, fazendo campanha muito clara a favor da entrada do ex-juiz fascista. Volta aquela primeira imagem lá, produção, na campanha eleitoral. Está aí a imagem do pronunciamento feito essa semana pelo ex-juiz Sérgio Moro,
né? Brasil justo para todos, né? O lema do Moro, e a Veja dando destaque, e a gente tem aí a capa da Veja, né, desse final de semana, que circula nesse final de semana, chamando aí a campanha não só do Moro, mas de outros, como o Partido da Lava Jato. Né? A Lava Jato, essa operação criminosa, né, que foi desmoralizada pela quantidade de falsificações grosseiras, né, pela política de chantagem, de denúncias falsas, de aberta perseguição política, não só contra Lula, né, mas contra outros dirigentes do PT e opositores do regime golpista de uma maneira geral. Né? Bom, a Veja que teve capas aí ao longo da campanha golpista como essa, enaltecendo, né, o papel do Moro, o juiz que vê mais longe, né, tá aí, agora está de volta aí ao palanque, né? A revista também que apresentou várias capas também, a maior quantidade de capas atacando, destruindo, procurando apresentar o ex-presidente Lula como liquidado, né, como essa aí, acabou. Agora, né, se vê forçada, primeiro, a considerar que não é assim, né, mas, obviamente, sem dar o braço a torcer da sua política, como a Veja, inclusive, o Grupo Abril mudou de dono, né, não está mais na família Bloch, mas a política é a mesma do período anterior, ligado aí aos interesses do grande capital internacional. Então, a edição traz aí o próprio Dallagnol, cita vários outros ex-magistrados, parlamentares. Bom, e aí a gente colocou aí em destaque a charge do J. Camelo, do pessoal da CIA, comentando, né? Decadência do imperialismo norte-americano é o título da charge, né? Você está me dizendo que o nosso principal agente no Brasil atende pela alcunha de juiz ladrão? Aí responde o outro agente, e tem voz de marreco. É a desmoralização, a decadência total. E tem a outra que nós mostramos ontem e a gente traz de volta, né? O Moro, pela segunda vez, na disputa presidencial, né? E o número dele lá, 666, Juntos Fodemos, o Podemos é o nome do partido do Moro, e o J. Camelo ironizando, satirizando aí devidamente. Bom, tá aí, é o desespero, mostrando aí a crise, a divisão na burguesia, né? Mas a burguesia colocando as suas peças no tabuleiro para procurar montar aí um quadro, obviamente, de duros ataques. O Moro está aí na campanha para cumprir um papel pela direita semelhante ao do Ciro Gomes pela esquerda, ou seja, atacar o Lula. O que não vai faltar nessa eleição vai ser gente para atacar o Lula, né? Vão colocar o Moro aí para requentar todas as acusações falsas, né? Toda a cretinice, todo aquele esgoto, né? Com o qual tentaram enlamear o ex-presidente, né? Porque a ideia, veja só, vamos deixar claro, de que o Lula tenha tido as suas sentenças anuladas e que finalmente ele reste inocente do ponto de vista judicial, isso aí é o que menos vale para a burguesia. Né? A burguesia vai lançar uma campanha sórdida de ataques, de acusações e todo tipo de baixaria, né, para procurar garantir aí, que Lula e o povo brasileiro sejam derrotados. Bom, pelo andar da hora aqui, vamos rapidamente... Agora nós temos 1 minutinho para cada notícia a respeito. Então, a primeira é sua. Já te passo a palavra sobre o blogueiro comunista que não defende a Nicarágua. Como é o nome dele? Bom, um comunista de Araque, vamos chamar pelo nome aqui correto, né? Militante do PCB, que ele não gasta muito tempo com o partido dele. Ele fica nas redes sociais publicando asneiras, não é isso? E quando ele deveria publicar alguma coisa que servisse efetivamente para alguma coisa, tá certo? Ele se exime, dá uma de Pôncio Pilatos, lava as mãos, né? Estamos nos referindo aqui à questão das eleições na Nicarágua, né? Onde saiu vitoriosa aí com mais de 75% dos votos a Frente Sandinista de Libertação Nacional, liderada aí pelo Ortega, não é isso? Pelo comandante Ortega, e instado sobre
se posicionar a respeito das eleições, na medida em que o imperialismo está achacando, pressionando mais um país da América Latina, acusando as eleições de terem sido fraudadas, antidemocráticas e parciais no sentido de favorecer o governo, ou seja, diante de uma pressão clara do imperialismo contra um país oprimido aqui da América Latina, o dever de todo, já não digo nem de todo revolucionário, o dever de um democrata consequente, tá certo? Que tem posição política clara a respeito dos assuntos, né, mais relevantes da política nacional e internacional. O senhor Jones Manuel, o que ele diz? Está aqui publicado no blog dele, né, no Twitter, né, isso? Na conta dele. O que acho da eleição na Nicarágua? Acho nada. Sigo a máxima, não estudo, evito falar. Vou ler as matérias da revista Ópera Mundi, site do PCB, Le Monde Diplomatique Brasil, etc. Vou, no máximo, compartilhar notícias que considero boas. Não preciso opinião sobre tudo. Olha aí, tá vendo? Esse aí que se coloca aí como né, o teórico, o elaborador de programa para a esquerda, tá certo? Né? Supostamente marxista, que fica aí arrotando né, arrogância nas redes sociais, não tem posição sobre as eleições no país oprimido que vem sendo atacado pelo imperialismo. Ou seja, uma farsa completa, não é isso? A respeito desse comunista, entre mil aspas, aí, de meia pataca. Ou seja, nada de positivo o senhor Jones Manuel está oferecendo para, né, os seus seguidores aí, tal, não tem posição sobre nada. Vamos aí ao estúdio novamente, Toninho, com o nosso repúdio aí a essa postura absurdamente covarde do senhor Jones Manuel. Ok. É a política de todos os covardes. Não meter a mão em cumbuca, que o imperialismo não quer. Né? O imperialismo está num duro ataque à Nicarágua, e aí tem gente, né? Gente, inclusive, que está remunerado, né, por órgãos vinculados ao imperialismo, que atacam Lula, atacam a Dilma, mas defender a Nicarágua, aí não. Defender Cuba, não. Né? Então, obviamente, a política de todos os calhordas, né, inclusive daqueles que se dizem de esquerda. Bom, a minha rapidinha é que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva iniciou viagem pela Europa, hoje mesmo esteve na Alemanha, se reunido com líderes políticos locais, inclusive aquele que vem tentando, que foi o mais votado nas eleições para o parlamento alemão, e que vem procurando montar um governo aí com setores da própria direita. O caso do Olaf Scholz, o líder do Partido Social Democrata alemão. Bom, obviamente que esses encontros, essas relações correspondem aí aos setores da esquerda burguesa, com os quais o PT tem aí um relacionamento já de muitos anos, mas bom, ele teve também com o ex-presidente do parlamento alemão, né, que teve, inclusive, visitando o Brasil na cadeia, ao que Lula agradeceu aí, aproveitou a viagem para agradecer, né, e bom, realizando aí vários encontros. O presidente foi o Martin Schulz, que presidiu o Parlamento Europeu, né, e é filiado ao SPD, né, que veio ao Brasil em 2018 para visitar Lula lá em Curitiba. Bom, é o Lula, né, com a sua política tradicional, procurando aí estabelecer relações com os setores da social-democracia, da esquerda burguesa europeia, metida numa crise, como é o caso da Alemanha, né, já que o SPD saiu vitorioso, mas não teve maioria para formar o governo sozinho, mostrando a crise que atinge toda a esquerda na Europa, justamente pela política de apoio aos governos direitistas. É bom lembrar que o
Scholz aí, ele foi ministro da Angela Merkel e agora está procurando sucedê-la, né? Ele foi da área de finanças, responsável pela política de estrangulamento, né, da Grécia e de outros países pobres da Europa, né, que são explorados aí pelos bancos alemães e franceses, principalmente. Bom, vamos caminhando para o final. Vou passar para o Expedito a última rapidinha dele sobre a crise na Europa, a situação em torno aí dos atritos na Polônia e Belarus. Fala, Spê. Não, claramente aqui se trata de uma crise que vem sendo potencializada, não de agora, não é isso? Ela vem sendo potencializada pelo imperialismo. Obviamente que, né, o governo da Belarus é um aliado do Putin, não é isso? Presidente da Rússia, e o imperialismo vem fomentando essa crise aí exatamente para abrir aí uma fenda e buscar criar alguma situação aí para o governo do presidente Vladimir Putin, né? O imperialismo tem aí, né? A gente sabe dessa política que vem sendo levada pelo imperialismo a nível internacional, no sentido de criar áreas de atrito, né, da população com governos que se colocam numa perspectiva de oposição ao imperialismo. E o governo da Belarus, não é isso? O imperialismo está em franca campanha, em aberta campanha, para desacreditar o governo da Belarus, que é um aliado do Putin, né, repetindo aqui, e se instalou uma crise na fronteira lá com a Polônia, não é isso? O país faz fronteira lá com a Polônia, que tem um regime direitista, né? Já fez parte aí dos países do leste europeu, aliados da ex-União Soviética, e hoje, nesse momento, tem uma política francamente pró-imperialista com governos de corte neofascista. O imperialismo, né, já enviou tropas para lá, né? As forças militares britânicas, né, estão prestando apoio à Polônia, né, para reforçar a segurança na fronteira com a Bielorrússia, segundo aqui informações. E, obviamente, que o governo russo não vai deixar barato isso aí e iniciou, né, exercícios, né, manobras militares lá também próximo à região. Bom, é um conflito que a gente precisa acompanhar aí, porque se trata de mais um ponto de atrito aí entre o imperialismo e a Rússia, dirigida pelo Putin, que já tomou as suas medidas, né? Ele é um dirigente político que não fica observando a situação, mas tomou medidas no sentido de colocar também a sua, né, ou seja, uma demonstração de força no sentido de não deixar o imperialismo se colocar como a força, né, política militar para a solução do problema. As tropas estão estacionadas lá, não é isso? Tem uma situação muito tensa na fronteira e vamos acompanhar aqui qual é o desfecho dessa situação, que é mais uma provocação do imperialismo contra a Rússia e o presidente, obviamente, Vladimir Putin. Ok, volta aí para você. Obrigado, Spê. Bom, quer saber mais sobre os acontecimentos fundamentais da semana no Brasil e também no mundo? Assista amanhã a análise política da semana com o companheiro Rui Costa Pimenta, aqui no nosso canal, a partir das 12 horas. Antes, você tem aí o Esquenta com os nossos amigos do Diário Causa Operária, da TV Causa Operária. Então, fique com a gente. Amanhã a gente se encontra na análise política com Rui Costa Pimenta, que também nesse final de semana comanda aí a reunião da direção nacional do Partido da Causa Operária, que vai debater aí as conclusões da plenária nacional fora Bolsonaro e os próximos passos dessa mobilização. Eu agradeço a vocês pela companhia nesse programa e ao longo de toda a semana. Um abraço forte aí, nosso agradecimento também à produção
sob o comando do companheiro Gabriel, o companheiro Expedito, né, nosso parceiro aqui todas as sextas-feiras, ele volta na semana que vem. Um abraço forte para todos, bom final de semana, e não se esqueça, segunda-feira é dia de atos em apoio a Cuba, nos consulados, embaixadas. Entre em contato, né, com os militantes do PCO e da esquerda e participe também. Forte abraço, bom final de semana de luta e até segunda-feira com mais um resumo do dia.